Natal. Natal nos aperfeiçoa na obediência. Quarta-feira passada, meditamos um pouco na obediência de Maria e de José. Maria, que aprendeu a responder a Deus, especialmente num momento tão importante da história da humanidade, dizendo aquelas palavras que ecoam para sempre: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E de José, que recebeu após o sono, despertado do sono, recebeu Maria, sua mulher, não querendo mais ir embora, deixá-la, e cumpriu o seu papel também de pai de Jesus, e aquela família foi abençoada. E nós somos abençoados porque Jesus nasceu numa família, e isso tem até hoje inspirado a todos nós. Na questão da obediência, desse valor, essa capacidade que fortalece o nosso caráter, que nos ajuda a entender e compreender cada vez mais como é importante nos submeter a Deus, submeter aos pais, os filhos, nos submeter às autoridades constituídas. A Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar as autoridades, nos submeter a elas, que todas elas vêm de Deus. Caminhando um pouquinho mais, pensando em como obedecer de coração, porque Deus não só quer ver as nossas ações, mas também as nossas atitudes, as nossas motivações que estão lá dentro, que aquilo que a gente não pode ler, nós não conseguimos ler o outro, por dentro, mas Deus sim. Jeremias capítulo 17, verso 10, o Senhor diz: examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, o valor da obediência nesse tempo do Natal é medido também, e especialmente nós que temos consciência de Deus, pelas motivações do nosso coração. Saber que Deus conhece nossa mente, Deus conhece a intenção do nosso coração, por isso a nossa fé fica firme sempre, e a nossa fé nos convida sempre a amar mais a Deus e crer mais no poder de Deus e na sua ação que opera em nós. Como diz Paulo, Deus está operando em nós, o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Então, esse exemplo de Jesus, mencionamos quarta-feira passada, brevemente. Hoje eu quero ler o texto dessa obediência de Jesus tão clara aqui, tão exemplar, que é Filipenses capítulo 2, também deve nos motivar a ter uma vida de obediência a Cristo até a morte. No caso, foi a obediência de Jesus até a morte, no versículo 8. Filipenses capítulo 1, no verso 5 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar desse sentimento que houve em Cristo, dessa atitude que Jesus demonstrou através da sua obediência. Filipenses 2, de 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E então Paulo diz aos Filipenses, verso 12: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor,
porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então esse é o exemplo que nós temos, o sentimento de Jesus, sentimento de quem era Deus, e esvaziou-se da sua natureza. Não quer dizer que ele deixou de ser. Esvaziar-se aqui significa que ele veio ao mundo para nascer como homem, continuou a sua natureza de Deus Filho, mas esvaziar-se quer dizer ele viveu como homem. Ele viveu sentindo as dores, a fome, a sede, tudo que nós sentimos neste mundo, Jesus sentiu, porque ele verdadeiramente teve um corpo. Alguns falam que Jesus veio em espírito, né? São os místicos, os agnósticos, mas ele, na verdade, como vimos no quarta-feira passada, né? Maria realmente concebeu. Ele nasceu como menino, nascido em Belém, Jesus de Nazaré, nosso Salvador. E ele então assumiu essa forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E nessa forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Quando Paulo escreve e morte de cruz, ele sabia o que estava escrevendo. Era a pior morte, era a pior tortura que existia na época. Era uma morte lenta, uma morte horrível. Então, quando Paulo fala sendo obediente até a morte e morte de cruz, ele está dando ênfase nisso, mostrando como Jesus foi obediente, como ele se submeteu a cumprir o plano eterno de Deus, ser o nosso Salvador, o Messias prometido desde Adão e Eva lá no paraíso. E ele cumpriu todo esse plano, por isso que Deus o exaltou, está no trono agora, e lá ele recebe toda a glória, e toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né, para a glória de Deus. Quando nós lemos os que estão nos céus, são os crentes, lá no versículo 10, né? Todo joelho se dobre, dos que estão no céu são os crentes, os que já morreram estão com o Senhor. Quando fala dos que estão na terra, são os vivos, nós, né, estamos na terra, vamos dobrar os joelhos, estamos dobrando, né, toda semana, todos os dias em casa. Não sei se vocês em casa oram todo dia do joelho, né? Eu tenho a prática de orar pelo menos 2 vezes ou 3 vezes por dia eu faço isso. Não é para me gabar, mas é só para incentivar se alguém não ora. Diz a música, né? De joelho é melhor. Eu sei que tem gente que não pode. Você tem até um problema de joelho, mas nossa, fica deitado, né? Quando eu oro com ela está deitada, mas eu estou de joelho segurando a mão dela e nós oramos juntos. Se tem um problema de saúde, tudo bem, né? Não é um sacrifício, mas todo joelho se dobrará, diz aqui, e os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. Debaixo da terra representa os mortos que não estão com o Senhor, os que morreram sem Cristo, estão sepultados, esperando o dia do juízo final. Lembra domingo a gente falando sobre a parábola que eu falo que é a história do rico e do Lázaro, né? Aí quando Jesus subiu para o céu, ele levou o cativo o cativeiro, levou os crentes. Os crentes não ficam mais no lugar chamado Hades, separado pelo abismo, eles só estão com o Senhor, estão no céu. Mas os não crentes continuam naquele lugar, representado na Bíblia, no Novo Testamento, como debaixo da terra, lugar chamado Hades, lugar da habitação dos mortos, que espera o dia do juízo final. Então todos os joelhos irão se dobrar, estão nos céus, na terra ou debaixo da terra, e toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a obediência, para quem não obedece agora, pena, né? Porque um dia vai obedecer, vai dobrar o joelho, mas será tarde para essas pessoas que não tiveram a salvação de Jesus enquanto vida aqui na terra. Então dobrar o joelho só para confessar e receber o castigo que está preparado àqueles que não seguem a Jesus e não têm Jesus no seu coração. Então Jesus nos chama para a obediência.
E é melhor obedecer. E como diz a Bíblia, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Muita gente querendo fazer sacrifício para Deus, pagando promessa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente obedeça a palavra de Jesus, que a gente obedeça a lei de Cristo. Então isso que é importante. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Foi isso que Jesus fez. O exemplo de Jesus de obediência para nós é parar de fazer só a vontade da gente. Falar assim, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para esse dia? O que o Senhor quer da minha vida? Quantas vezes a gente está fazendo isso? E esquecendo a nossa vontade e procurando obedecer e fazer a vontade pessoal de Deus. Essa é uma lição que a gente aprende com a obediência de Jesus, lendo esse texto aí de Filipenses capítulo 2 e outros exemplos que nós temos, como da semana passada de José e Maria, e outros que vamos também ver em outra oportunidade. Deus nos abençoe, que a nossa obediência seja conhecida e seja um testemunho para que outros também venham crer, confiar e seguir a Jesus com propósito firme, ser fiel até a morte. Amém.